Retorno e recorrência. Bom, retorno quer dizer de voltar, torno a girar, voltar a girar, retornar, claro, né? E recorrência é voltar a ocorrer. Existe algo que as escolas pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas falam, que explicam sobre as vidas sucessivas. É melhor nós nos preocupar com as existências sucessivas. A vida é uma só, que se repete de existência em existência. Ou seja, a nossa vida sempre vai ser uma e ela é fragmentada em uma existência, em outra existência, em outra. E cada vez que nos manifestamos, estamos manifestando um pedaço dessa nossa vida. A nossa vida é um filme. Realmente é um filme onde temos esse filme está cheio de cenas, de dramas, de comédias, de tragédias, de acidentes que nós acreditamos que são acidentes, mas isso é mera mecanicidade. Uma pessoa que vive a existência e não trabalha sobre si mesmo, a pessoa que não se dá o luxo de controlar o seu mundo interior, está perdendo o seu tempo miseravelmente. A nossa existência, a nossa vida não é feita para ficar trabalhando ou ficar se preocupando com coisas subjetivas, passageiras que do tempo. O tempo, a existência, o que é o mundo físico, é a mesa de trabalho, é o colégio onde viemos aqui para aprender, para nos corrigir, para estudar, para fazer uma obra, não para ficar perdendo tempo e nos identificando com os próprios brinquedos que a natureza nos coloca. As existências estão feitas justamente para tentar mudar, para nos corrigir. Nesse colégio que é a vida, cada ser humano projeta seu filme de existência em existência, projeta a sua vida. O que fez na vida anterior vai repeti-la hoje, amanhã e nas próximas existências. Pura mecanicidade. Agora vamos estudar vários pontos de retorno e recorrência. Retorno e recorrência são leis universais, mecânicas. São leis, todo mundo está metido, sujeito a essas leis. Como existe o retorno diário do sol, como existe o retorno diário da noite, todos os dias nos levantamos, todos os dias começamos o trabalho, sempre existirá uma segunda-feira, sempre existirá final de semana, sempre assim. Já vemos a natureza que o retorno é mecânico, como as estações do ano, verão, e novamente passa um ano e começa o verão de novo. Em cada retorno é aplicado a mesma coisa, o mesmo filme, que é a recorrência, que é voltar a ocorrer, a se manifestar as mesmas situações. Todo mundo já passou por isso, todo mundo sabe da mecanicidade. Sempre a segunda-feira sempre do mesmo jeito, a terça-feira igual. Nos levantamos e fazemos as mesmas coisas, escovamos os dentes, tomamos café, vamos para o trabalho, saímos para a rua, falamos as mesmas palavras, conversamos das mesmas coisas, vemos as mesmas pessoas. Assim, até passar um período, um tempo, e depois algumas mudanças se dão, que a gente acredita que são mudanças, mas faz parte da mecanicidade. Férias, algum ano, 2 pega férias, viaja ou às vezes não viaja. Acontecem tragédias e acidentes que acreditamos que são acidentes, mas fazia parte do filme, fazia parte da mecanicidade, era algo que ia acontecer, já estava programado até. Ou seja, quem controla isso? Por que essas coisas acontecem? Por quê? Existe algo que é a identificação com a vida. Existe algo que é a nossa inconsciência. Quem se manifesta
nesses filmes, nesse nosso filme, são os nossos diversos eus. Nessas cenas, o que vai acontecer é que nessas cenas se manifestam os atores. Esses nossos atores são nossos queridos eus. São agregados psicológicos, formas mecânicas que fomos criando através dos séculos, e eles se voltam a manifestar, eles voltam a retornar com o propósito de repetir cada um deles a sua própria cena, a sua própria tragédia, seu drama, seu acidente. Então, é bem simples. Isso é algo que podemos comprovar, experimentar e, de preferência, acabar com esse nosso filme, que é pura mecanicidade. Esses atores, eles vêm, esses atores, eles vêm com papel já programado para atuar. É muito simples. O ator da ira, ele faz o quê? Ele atua com ira, impaciência, raiva, intolerância, rancor, ódio, vingança. Então, esses são diversos detalhes, são diversos atores que, se eles começou a cena, qualquer evento foi começado, eles começam a se pronunciar, porque agora é hora de atuar. Eles começam a atuar. E é claro que a cena vai ter um começo e um fim, um causa e efeito. É muito simples. Se eu tenho ira e o evento me provoca ira, raiva, é claro que eu vou terminar brigando, discutindo, com raiva, com ódio, gastando a minha energia, e assim sucessivamente. É muito simples, é observar a própria mecanicidade. Se temos o eu conquistador, o ator que conquista as mulheres, ou, no caso dos homens, as mulheres, no caso das mulheres, o homem, tanto faz, o eu conquistador se manifesta, é claro que quando ele vê a possibilidade, ele vai atuar, ele vai pegar e conquistar. E o que nós acreditamos que é muito presente, é original dentro de nós, isso daí foi acontecendo todo o tempo. Nas existências anteriores já existia, nas anteriores, e começamos a trazer todo esse filme já de muitas existências. O que estamos fazendo agora é pura mecanicidade. Nós já repetimos e repetimos várias vezes. Nós repetimos na própria existência muitas atitudes e elas se repetem de existência em existência. O processo dos eus, desses atores, funciona da seguinte maneira. Os nossos atores, esses eus, eles, para começar a atuar, eles se comunicam telepaticamente uns com os outros. Por exemplo, um casal que se deu uma aventura amorosa, um romance, ele, por exemplo, com 25 anos de idade, ele vai reencontrar na próxima existência a sua dama dos sonhos. Nesse caso, a dama tinha 15 anos, 16 anos. Como se voltaram a encontrar? Os eus de cada um deles se comunicam telepaticamente, nos deixando acreditar que isso aconteceu por simples espontaneidade ou amor à primeira vista, que dizem, mas esses atores já tiveram comunicações, já tinham marcado encontros telepaticamente, até que no mundo físico pega e se dá a situação. Uma reunião, um encontro, se viram na rua, ou qualquer coisa, qualquer exemplo. Duas pessoas em determinada idade fizeram um pacto de algum negócio aos 40 anos, na mesma idade, na próxima existência, esses homens, na idade de 40 anos, vão voltar e vão fazer o mesmo encontro, repetindo as mesmas situações. Assassinos, se determinada pessoa assassinou outro com os 30 anos e o outro tinha 35 em questão, na próxima existência a mesma coisa. Karma e a recorrência, na mesma idade, na mesma situação, vai acontecer uma cena específica que os dois vão estar lá, vão se encontrar e um vai matar o outro. Então,
O que nós acreditamos que é que podemos controlar tudo, que as coisas nos acontecem por acontecer, nada. Isso acontece, já está marcado e o encontro dos nossos próprios eus, os atores que fazem isso. Ignoramos isso e a nossa inconsciência é tanta que nem sabemos o que está acontecendo por baixo da nossa razão. Como acabar esses filmes, como acabar com essas cenas mecânicas, como acabar com a recorrência? É necessário morrer psicologicamente. A morte psicológica vai acabar com esses atores. Se eu elimino o eu conquistador, não tem esse ator não tem como atuar mais porque não existe mais. Então, deixando de existir o ator, a cena conclui o papel. Então, fazendo isso com o eu conquistador, o eu da infidelidade, o eu do engano, o eu dos ciúmes, da ira, da impaciência, da fornicação, da cobiça, dos negócios, do assassinato, do ladrão, com cada um deles, se nós vamos excluindo cada ator, vamos limpando o nosso filme, vamos zerando os papéis e conforme formos fazendo isso, vamos tendo realmente, começamos a viver a vida livres, desperta, com a consciência desperta. E isso daí é autêntica liberdade, e autêntica felicidade, com a consciência completamente desperta. Então o processo é com morte psicológica. Estudar as cenas, verificar, estar desperto, atentos, não perceber que essas cenas podem se desfazer e começar a produzir outros efeitos, e o que nós acreditamos que é algo que surgiu do nada, já estava, era pura recorrência. Então, refletindo, utilizando a morte reflexiva, a morte em marcha, vamos concluindo esses papéis de retorno e recorrência. Isso daí é a liberdade, realmente.